Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui, né, todos os comentários e análises do programa da ESPN, né, o F90, a respeito da grande vitória do Flamengo dentro do Fluminense. Primeiro tempo do Flamengo arrasador, segundo tempo também teve domínio. Pra você ter ideia, né, o Fluminense só teve 2 chutes no gol, um foi na direção do gol, o outro foi pra fora depois dos 30 minutos do segundo tempo. Você vê o domínio, né, o amasso que o Flamengo teve sobre o Fluminense. E hoje, agora à tarde, né, o Fernando Diniz acabou sendo demitido. Eu lamento, mas é complicado, né? As ideias de jogo dele e tudo mais, a gente já até bateu aqui sobre isso, não vê um caso agora. E até uma questão do material humano, né, que ele tem lá também, não ajuda também, mas faz parte, né? Infelizmente é o futebol brasileiro, tá bom? Mas vamos ver aqui a análise e os comentários, né, sobre a grande vitória do Flamengo. E também temos novidades sobre o Marcos Antônio. O Flamengo acabou de fazer a proposta oficial. Eu vou dar aqui o que foi que aconteceu, tá certo? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais ESPN Brasil. Link na descrição. Vamos pro vídeo. Porque é o seguinte, enquanto eu tô enrolando aqui no Boa Tarde, eu tô pensando o que eu vou falar. Eu percebi. É uma estratégia. Você tava me usando. É que nem às vezes você fica com aquela posse de bola estéreo no campo, você tá pensando, achando um espaço na defesa do adversário. E agora eu vou chegar. Agora eu já pensei o que eu vou falar. Me dá um medo. E pra variar vai ser algo Eu diferenciado. acho que quando pensa é pior. É pior. Por exemplo, eu peguei meu carro hoje e no trânsito, tava vindo pra cá, e é uma coisa hipotética. Tá. O cara bateu na minha traseira. Opa, e aí? Eu tenho alguma culpa? Não. Não, o cara que bateu atrás de mim, ele vai falar assim, não, mas ele reduziu ali na frente. A disputa do espaço entre os Anterior, dois, não era anterior. nem a questão do pênalti, né? Mas é interessante. O que é pior, porque então não viram. Sim, não, mas aí provavelmente eles analisaram se teve uma falta na disputa de jogo para cancelar, para anular o pênalti. Cancelar o pênalti. Como não teve a falta, como eles não viram isso, então segue a decisão do campo. Pô, é um lance, assim, não é um lance incontestável. Tá todo mundo discutindo aqui. Se você pegar as redes sociais, metade acha que foi, metade acha que não foi. Não acho que é um absurdo pro que o Diniz falou. É isso. A forma como o Diniz exagero colocou dele. é como se o Fluminense só tivesse perdido porque na ideia E os do dois juiz pênaltis no aquilo primeiro foi tempo, ninguém pênalti. fala nada, E a né, gente tá sobre o Davi discutindo Luiz, aqui, dois são pênaltis só no primeiro 1h16 a 16 minutos. Então, mas aí tem que perguntar pro Fernando, né, pro Diniz. E o do pênalti talvez o pênalti do Ganso no Davi Vamos Luiz? falar? Tem a imagem. Põe a tem uma imagem série aí. de- tem Enquanto o isso, Zé né? fala desse lance aí, bem lembrado pelo Zé. E aí a gente vai daqui a pouco pro jogo e as reclamações do Diniz. Aí já é o pós, né? Aí Esse já é o pós. pós, né? Aí é o pós. Mas olha lá, aí. Olha o lance. Não, esse é o primeiro. Olha lá. Antes do lance que o árbitro ainda não tinha dado e deu cartão amarelo pros dois, né? Tipo, ó, não bate no seu coleguinha, o coleguinha tem que ficar bem. Isso tem muito em cobrança de escanteio, né, Zé? Esse aí foi o Miguel do Ganso porque ele sabe que ele fez pênalti, né? Tem isso, Zé? É, lógico. Quando o volante Discordo daquela dividida várias e e rola. várias vezes. Lógico. Ele já deu muito? Já, várias vezes. Pô, várias vezes. Não vou ser hipócrita, não, é verdade. E o Ganso corre atrás pra ir ó, atrás. E aí, ó, por que Cara, eu nunca vi o Ganso corretando na carreira como é atrás do Davi Luiz esse lance. E esse daí foi Fala que o pênalti. Ganso não corre, pra mim ele é nunca vi pênalti. ele dar um pique Esse desse aí aí. Muito pênalti. Esse aí pra mim é pênalti. Isso aí é foi muito pênalti. mais pênalti do que Esse, na pênalti tua não- opinião, é mais pênalti. Quando você vai, quer ver? Quando você vai marcar um jogador, onde eu vou marcar o jogador? Segurando embaixo, né? Por que eu vou meter a mão na cara do jogador? Não tem necessidade, né? Você vai na cintura, né? Você vai Pra na tentar cintura, você vai segurar. Mas por que eu vou meter a mão na cara do jogador? Não tem necessidade. O primeiro não daria porque os dois estão se pegando desde antes de autorizar o lance. Agora o segundo é muito pênalti. Eu sou muito chatinho nesse negócio de agarra-agarra, que as pessoas falam, se der toda vez, vai ter que dar toda hora. Eu acho que tem que dar, está na regra, agarrou é pênalti. Agarrou é pênalti, eu daria duas vezes esse pênalti. Ali não é bailinho, não é bailinho. O primeiro aqui na O problema imagem... é quando um agarra o outro, né? O tempo todo os Então, dois se mas agarrando. alguém há de ter agarrado primeiro, antes. nessa imagem a gente não consegue pegar o encontrão entre os dois, tá vendo? Porque o que acontece? O Paulo Henrique Ganso, ele segura, todas as vezes, ele segura os jogadores adversários. Aí o Davi Luiz, o que faz? Ele se afasta para não ter essa marcação. E o Paulo Henrique Ganso fica esperando. E o que o Davi Luiz vem? O Davi Luiz vem correndo. O Paulo Henrique Ganso está na frente, ele segura o Davi Luiz ao encontro. Não, o Davi Luiz, ele vai lá, segura o Davi Luiz e joga o Davi Luiz para baixo. Olha lá, isso aí Esse é o tá falando, posterior. sabe? Esse aí não foi. Mas o da Esse aí pra mim não. O sequência, primeiro olha lá. foi. A mãozada Agora, foi. olha lá, a mãozada aí ó, na cara, ó. Isso é pênalti. Isso não é nem pênalti, isso é uma perseguição, né? Tava perseguindo agressão, o cara. Isso é Caçada pênalti. implacável. Caçada Entendeu? implacável. Bom, Fala. então eu posso concluir, diante da análise de vocês e até da opinião da Natália, que o Diniz, que na entrevista coletiva bateu muito na tecla de arbitragem, ele deveria
reclamar tanto assim, porque aí o Flamengo teria um pênalti. O técnico, Peraí, eu não acho que foi pênalti. técnico tá no direito. Esse aí. Eu acho que não foi pênalti nenhum. Esse também Nenhum. Nenhum. Olha... Você quer que eu faça uma análise a Kombi, o Ganso é uma Kombi e o Davi Luiz é uma carreta? Não é um auto esporte, não. você toda hora falando de carro. O Ganso foi o Dennis Rodman, que era um grande marcador no basquete. Então você usa ali o braço, é referência, você tá indo no cara. Mas assim, não é referência. Mas olha agora. olha, pra mim nem pega no rosto, olha lá. O Davi Luiz ali também força o negócio demais ali, cai com a mão no rosto, essa coisa, então, entendeu? Bubu, mas por que então o Ganso coloca Cara, faz o gesto no rosto? Então, Fala pra mim, Bubu. É pra pegar referência. Ah, pegar referência, Pegar dar um tapa, referência, pegar referência. meter a mão na cara do outro. É uma referência. Se ele fizesse isso no meio campo, o Davi Luiz estivesse passando, Pegou a referência, é tipo igual no basquete, fiz uma comparação com o trânsito. Quantas e quantas vezes nós estamos vendo os jogadores fazendo uma baita de uma encenação que o cara põe a mão pra proteger, o cara se joga pra trás se e quiser grita, já dá pênalti aí, ó lá, encostou, impediu, obstruiu. Não, esse na reclamação. A gente tá falando desse. Ele vai atrás do Davi Luiz. A Nath, com propriedade, questionou a fala do Diniz, que o Diniz foi clubista, né? É inadmissível alguém achar que foi pênalti. O César Sampaio também foi do outro lado. Que ele falou, pênalti claro, pênalti é muito claro. Tal. Então, assim, é muito clubismo. O cara do Fluminense é um absurdo quem acha que foi pênalti. E o outro é um absurdo quem não acha que foi pênalti. Mas isso é normal. Cada um vai puxar a sardinha pro seu lado. Eu sou um cara muito isento, eu não gosto de clubismo. Certo ou errado, cada um vai puxar a sardinha pro seu lado. Então, vai olha lá, dizer que é muito você acha que foi pra isso aí? O Davi Luiz cai daquele jeito ali, cara. E tá no direito. Mas tem exagero dos dois Na lados. sua opinião, cada um com seu cada um. Não, o Diniz ali, ele tá defendendo o lado do que ele acha que não foi, e aqui tem parte que acha que foi e que não foi, o lance do Bruno Henrique, e ele tá defendendo o emprego dele. Então ali, eu não concordo que as pessoas só reclamem quando são lesadas. Quando são beneficiados, todo mundo fica quieto. Mas essa ênfase aí Mas essa ênfase é que foi exagerada. O Diniz não pode dizer, não é possível que alguém dê esse pênalti. É possível. Eu vi o lance e foi um pênalti claro. Eu vi o lance e foi pênalti, muito pênalti aqui. Obstruiu. O César Sampaio falou só obstruiu. Cara, obstruiu, cara. Hoje em dia... Bubu, então, na tua tese, o Zidane só buscou referência no Materazzi na final da Copa. Ele deu uma testada, ele deu uma chifrada no Materazzi. É uma buscar referência. buscar referência. Popó no Bambam buscou referência. A referência é o olho, é? Deu-lhe uma lapada. Tirou a UOL, você busca referência também. Eu gostaria de ouvir se teve alguma provocação entre o Ganso, porque assim, lá o Materazzi, pra quem não sabe, falou algumas coisas sobre a família do Zidane. E aí o Zidane quis revidar, ele se sentiu ofendido, né, moralmente, sua família atacada. E aí ele respondeu, ali é uma agressão. Aí para uma agressão, aí é a busca pelo espaço. É tentar uma referência. Aí faltou um pouquinho de coragem do VAR de chamar o árbitro pro lance e falar, dá uma analisada nesse lance. E aí você vê se é pênalti ou não. Porque existe o contato do Ganso na cara do Davi Luiz. No meu modo de ver. Você não faz marcação colocando a mão na cara do jogador e fazendo esse gesto. E tem uma sequência, né, Zé? Ele corre atrás do cara na área. Será que o Davi falou posso ser incoerente agora? Posso ser incoerente? Dá uma olhada. Foi muito bom você ter citado o lance do Zidane com o Materazzi. Porque eu acho que foi revide do Ganso. Porque no começo da jogada, o Davi Luiz dá uma disparada, uma arrancada como se fosse uma carreta. E o Ganso, que não tem tanta velocidade, era uma Kombi. Tava sem tração nas quatro. Tava. Aí, olha lá, se você pegar o começo da jogada, Foi essa aí, mas a gente não tem. O Ganso tá na entrada da área, e aí ele tá ali como se fosse um jogador de basquete ali, só na posição de defesa. E vem uma carreta e faz uma falta de ataque. E aí machuca, acho que até sangra talvez a boca do Ganso. Ele cai ali, olha, é atendido. De fato, ele levou uma pancada forte. E aí, quando ele levanta, ele dá uma jurada. Aí ele faz aquela caçada implacável. Porque ele falou assim, não, esse cara aqui é o que ele tá assim. Então, aí o Ganso começa, tipo o Kiko Chaves, né? Agora você vai ver, agora você vai ver, agora vai ter outro. No basquete é falta? Falta de ataque seria a primeira do Davi Luiz. Mas e aí, ó, aí aqui é Dennis Rodman, entendeu? Mas o que me espanta muito é a arbitragem, o árbitro tá de frente para essa situação toda. E não faz, hein, Zé? Ele tá... Não, teve um lance anterior, o Renato Augusto disputando bola com o Davi Luiz. O Davi Luiz, no movimento, dá uma tapa na cara do Renato Augusto. O árbitro tá de frente. Ele mandou seguir o lance. O que me espanta é esse árbitro, acho que com menos de 2 anos de arbitragem na Série A, ter já o escudo FIFA. É isso que me espanta. Tem muita Bom, vamos lá. Espanta na arbitragem. Agora vamos falar das reclamações.
do Tite e do Fernando Diniz. Primeiro, de Fernando Diniz. Ele tem razão em relação a isso? A arbitragem, a vida, Ele não finalizou no primeiro tempo. Tem razão para reclamar tanto? Ele tem que reclamar de como o time dele tá jogando. Ontem, o Fluminense no primeiro tempo tentou sair 2 ou 3 vezes e errou as 2 e 3 vezes. Essa insistência, essa necessidade, a gente vai ver o lance, ó. Tá sendo pressionado. Há um excesso de confiança. O Gabriel Pires, coitado, ontem fez uma partida ruim. Mas há quanto tempo ele não jogava? Exato. Aí é o erro do treinador. Não, mas assim, o jogador... Ô, Zé, você foi jogador. Você não tá num dia legal. Você vai insistir em algumas coisas, você vai começar a dar bicuda. O problema, Nath, é que não é um dia legal, são várias noites e vários dias. Não, a gente tá falando do Gabriel em específico, né? Então, não fez uma boa partida. Mas essa saidinha, por exemplo, professor, já há algum tempo não é a mesma do ano passado. Né? Então precisamos de uma alternativa, certo? Eu gosto muito do Fernando Diniz. Eu me defino como dinizista. Eu acho que num universo em que poucos técnicos brasileiros pensam o jogo, ele é um deles. Mas ele está devendo uma resposta a isso, gente. A gente usa alguns paradigmas aqui, um deles é aquele jogo muito ruim que o Fluminense fez contra o Corinthians. Aliás, o único time que o Corinthians venceu nesse campeonato até aqui. Verdade. Mas isso já faz muito tempo. De lá para cá teve muita coisa ruim. Teve exibição ruim em Libertadores. E não é só uma questão do sarrafo alto do campeão da América. O Fluminense não está fazendo o mínimo. O Fluminense hoje é um time que não consegue sair com a bola. De um jeito ou de outro, o Fluminense não sai com a bola. Num ranking do mau futebol desse campeonato, eu acho que o Fluminense é o time que apresenta menos futebol. Ele consegue apresentar menos que o Corinthians, menos que o Vasco, menos que outros aí, que o Vitória. Que era lanterna. Então, o Fluminense não consegue sair para o jogo. Críticas antigas ao dinizismo diziam respeito ao aspecto defensivo. A defesa que era pega os zagueiros andando de marcha ré, mas era um time que se pagava na frente. Além de perder o encanto na frente, não está conseguindo sair jogando. Isso é o mínimo que o futebol exige hoje em dia. Você tem que sair jogando de alguma forma. Até quem dá bicão para o centroavante escorar lá na frente, como o Vasco faz, com o Verratti, tem uma maneira de jogar. O Fluminense não tem nem isso. O Fluminense está num limbo. Ele não consegue fazer o que o técnico idealista quer e não consegue dar uma resposta simples que times menores, times com menos capacidade, conseguem dar. Então é um trabalho questionável mesmo. Está na hora do Diniz ou dar uma resposta ou pedir o boné, como ele até ameaçou ontem, né? No sentido de que não está sentindo firmeza. Eu acredito que o Diniz agora... Só complementando aí o que ele acabou de falar, né? O Fernando Diniz acabou de ser demitido, tá bom? Não é mais treinador do Fluminense. Em relação também ao que ele falou, tem que ver também, porque a maioria dos clubes já sabe como o estilo do jogo do Diniz, né? Como o Fluminense joga. Ele nunca muda isso, nunca varia e acaba sendo manjado. Os times já sabem, já sempre pressiona a marcação da bola, a saída de bola, isso dificulta o Fluminense. A maioria dos gols que o Fluminense tomou foi exatamente por esse tipo de jogo, né? Sempre marca toque, 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 né? Na defesa, não tem objetivo, não se faz da bola, não desafoga, né, a defesa. E os times que têm noção disso já sabem onde vai e acaba comprometendo a defesa do Fluminense. E o Diniz, em vez de já há mais de anos, né, que esse mesmo estilo de jogo e nunca tem uma variação, chega uma hora que, né, satura. E foi o que aconteceu. Ele acabou de ser demitido do Fluminense. Agora, nesse momento, ele está sendo refém da sua própria autoconfiança em relação ao sistema de jogo dele. Eu acredito, eu faço, tal. Nós sempre escutamos falar, e ele sempre falou, né? E eu concordo que você consegue fazer alguns jogadores melhorarem, jogarem um pouco melhor, mas não todos. Verdade. Não é todo mundo que ele vai conseguir melhorar, não é todo mundo que ele vai conseguir jogar. Então, eu vou colocar uma situação aqui. Thiago Santos. Vocês lembram do Thiago Santos? Quando foi o volante, Thiago Santos virou zagueiro. Não, eu consigo jogar. Thiago Santos não jogou, ficou no banco. Entrou aos 63 minutos. Aí você tinha a opção ainda de jogador da posição. Marlon, né? Ou seja, ele coloca o Martinelli na zaga para quê? Não, vou melhorar a minha saída de bola. Não tem como, a saída tá ruim. Aí você tem Lima e Gabriel Pires no meio campo. Quanto tempo faz que o Gabriel Pires não joga? Aí você abre mão do Martinelli no meio campo, né, para colocar um jogador que há muito tempo não joga. E aí você tem que olhar as duas opções. Você tem Lima, Gabriel Pires. Aí você tem Ganso e Renato Augusto. Como esses dois jogadores fisicamente irão te ajudar sem a bola? Como esses jogadores irão te ajudar hoje com a intensidade com a bola? Não consegue.
eles não conseguem jogar, né? E o que acontece? O time do Fluminense sofre. Aí você tem esses 2 jogadores na zaga e você deixa no banco. Ou seja, não, aquela história de que, olha, eu vou fazer jogar melhor, eu consigo fazer jogar, a idade, como ele falou, né? Como o Fernando já falou algumas vezes e tal. Isso daí nem sempre você consegue fazer. Né? Nem sempre você vai conseguir encaixar determinadas situações e que elas irão dar certo. Não vai dar. Verdade. Quando não está dando certo, o que eu mais aprendi, o que eu mais escutei durante 16 anos de profissional era o seguinte: faz o simples. Faz o simples. O Gabriel Pires, ele jogou no Fluminense 2-0 contra o Sampaio Corrêa no dia 22/5. Deixa eu ver até então, se ele foi o titular, né? Porque... desde então ele estava fora. Sim, mas você coloca num jogo contra o Flamengo... e ele não foi titular. Você pressionado, né? O time todo... ele entrou aos 83 minutos. Sim, o time todo pressionado, um time inseguro, porque o time do Fluminense hoje é um time inseguro, você percebe que tem determinados jogadores que não conseguem jogar, e você insiste, não, faz o simples. Coloca zagueiro para jogar de zagueiro, põe o meio-campo Martinelli e Lima, que são 2 jogadores que conseguem jogar, que fazem a contenção, mas têm uma boa técnica para jogar, ou seja, ele vai te dar sustentação para te dar um pouquinho mais de força. Ah, não, eu fiz a opção de colocar Cano e John Kennedy, mas o Cano joga de volante. O Cano joga de meia, o Cano não é meio, o Cano não é volante, ele não tem técnica para isso, o Cano é finalizador. Ou seja, ele precisa de situações para ele finalizar. Então faz o seguinte, Cano, você não está bem, sai. John Kennedy, eu preciso de velocidade e tal. Keno, vem cá, joga no lugar do Renato. Você coloca pelo menos uma alternância de velocidade. Você dá uma mexida pelos lados do campo, né? Você começa a criar um pouco de dificuldade, entendeu? Senão, você vai o quê? Vai sofrer o que o Fluminense fez o tempo todo. Eu acho que a ideia dele, eu falei ontem, era tirar a velocidade do jogo. Ele povoou o meio campo lá, com o Ganso, com o Renato Augusto, que era tentar ficar com a bola. O Fluminense só teve uma coisa a mais que o Flamengo nesse jogo, foi posse de bola. Que é do Diniz. Acho que ele tentou o seguinte: eu vou tentar cadenciar aqui, controlar esse jogo. Você cadencia e você coloca 2 jogadores no ataque? Então, e o grande lance... velocidade, que joga de meio campo, e a entendeu? consequência... Você chama o time... Isso. E todos os times... Nós falamos aqui semana passada, todos os times estão jogando com o Fluminense como? Fica com a bola. Toma aí a bola pra você e tal. A hora que você sai, pum, pressiona e tal. O Flamengo era pra ter virado o primeiro tempo de 2 a 3-0. Pô, e é que no mínimo. E 2 a 3-0. Vocês viram quantos lances de roubada na saidinha lá de bola? O Gabriel fazer seguido. Eu me lembro, pelo menos foram umas 3. Natália, seguidas. E aí, Bubu e Natália, a consequência é que hoje, o torcedor do Fluminense, ele olha pra tabela. Rapaz, lanterna, pô, tem 8ª da Copa do Brasil, 8ª da Libertadores, não tem alternativa. E aí eu acho, longe de mim querer ser o apresentador seguro-desemprego, porque eu não quero que a pessoa pegue o emprego nunca. Mas no caso do Diniz, a impressão que eu tenho é que ele está esgotando as possibilidades. Ele mesmo deu uma bandeira disso. Vocês acham que pode recair sobre ele, apesar de ter renovado o contrato recentemente? Eu tô desse lado aqui, eu fui contaminada pelo... É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu tenho bastante informações aqui para passar para vocês, né? Tivemos hoje, finalmente, começou aí o início. Pela manhã teve lá a reunião, começou também a questão da desapropriação daquela parte lá do gasômetro, ao qual o Flamengo vai construir seu estádio, né? A Caixa dificultando o máximo. O presidente da Caixa nem compareceu à reunião, faz tempo que não comparece, né? De 13 reuniões aí só compareceu uma, dificultando o máximo. Só que o terreno pertence à prefeitura. Com isso, o Eduardo Paes lá já iniciou a desapropriação na manhã desta segunda, tá bom? Já começou aí. O Flamengo tem 200 e poucos milhões, eu acho que é 240, 250 milhões em caixa para a questão do terreno. Mas pelo que a gente viu nas conversas entre o Paparazzo, o Gustavo Henrique, que tiveram conversando pessoalmente com o próprio presidente Rodolfo Landim, a estimativa é que gira entre 114 e 120 milhões aquele terreno lá para o Flamengo, tá bom? Aí ficaram até em dúvida a questão do leilão e tudo mais, se alguma outra empresa entrar para poder adquirir, né, o terreno em relação à questão do Flamengo, mas tem uma amarra, né, no contrato e tudo mais, independente da empresa que ganhar, vai ter que construir o estádio do Flamengo, ou seja, o Flamengo não tem nenhum risco de perder seu terreno para o estádio, tá certo? Tá tudo alinhado, tudo certo, já iniciou aí o processo de desapropriação e dando tudo certo, né, vai dar tudo certo, já que já tá tudo ok. Esse ano mesmo já começa a construção, finalmente, o tão sonhado estádio do Flamengo. Inclusive tem já as imagens do projeto, mas eu vou trazer no próximo vídeo, tá bom? Não deixe de acompanhar aqui, vai ter todas as informações. Eu vou trazer no próximo vídeo a imagem do projeto e tudo mais, que tá até circulando aí, mas tem mais detalhes, tá certo? Em relação até o que eu falei sobre o
O Marcos Antônio, que é meio campo da Lazio, assim, eu não tenho como dar propriedade sobre o futebol dele, né? Porque eu conheço muito pouco, não sei se ele é bom ou ruim, mas para o Flamengo estar procurando, deve ser muito bom, já que o Flamengo, né, se disponibiliza uma grande equipe de scout que faz avaliação de jogadores, estatística e tudo mais. Se tá no radar do Flamengo, se o Tite pediu, é porque é um bom jogador e se encaixa no esquema tático do Tite, tá bom? O Flamengo fez a proposta oficial, só que foi negada. O staff da Lazio, né, não aceitou, achou um baixo do esperado, e o Flamengo vai reavaliar e fazer uma nova proposta, né, fazer uma contraproposta o jogador. O Flamengo precisa urgente de um meia para substituir tanto a Arrascaeta como o De La Cruz. A gente tem o Lohan, mas não pode jogar todos os jogos, né? Até porque muitos jogos, maratona de jogos, embora ele esteja muito bem, tá bom? Embora no primeiro tempo eu achei que ele achou um pouco de preciosismo, poderia ter aproveitado mais, perdeu muitos lances, acabou precipitando um pouco, até porque é jovem, questão de maturidade e tudo mais, leva um tempo para poder ele, jogador, adquirir isso. Mas é acima da média em relação a isso, tá bom? E no momento o Flamengo não dispõe, né? Tem o Vitor Hugo, que entra de vez em quando, tem o Matheus Gonçalves, que a gente não sabe porque não tem oportunidade com o Tite, ele é um ótimo jogador, era titular do Red Bull, e a gente não sabe o porquê dessa implicância, né, com o Matheus Gonçalves. Poderia até algum jornalista aí puder, né, fazer essa pergunta aí na coletiva, por que o Matheus Gonçalves não tem oportunidade no time titular, que já é muito bom jogador, era meia lá no Red Bull Bragantino, ao qual estava emprestado, e jogou muito bem, fez uma ótima temporada pelo Red Bull. E quando chegou no Flamengo foi encostado, né, às vezes quando vai para sub-20 para ajudar lá, e depois volta para o profissional, mas o Tite infelizmente não estava aproveitando. Mas nesse momento o Flamengo precisa do meu campo e, na minha opinião, lateral direito urgente, já que, né, todos esses motivos aí, embora na minha opinião o Wesley tenha surpreendido, né, tem queimado minha língua, eu sempre critico o Wesley aqui na questão defensiva. Ofensiva ele é muito bom, mas defensivamente deixa muito a desejar, mas está demonstrando, né, muita garra, muita entrega, está melhorando bastante. Ele tem conversado tanto com o Davi Luiz, como o próprio Tite, estão fazendo um trabalho, questão tática com ele, né, questão defensiva, ele está melhorando, está evoluindo a cada jogo, está surpreendendo bastante, né, está sendo destaque aí também. E até o Marco Braz falou, né, que no momento o Flamengo não vai atrás de lateral, já que entende que tanto o Wesley como o Varela dá conta do recado. Eu discordo, né, minha opinião, tá bom? O Flamengo precisaria de um outro lateral direito, até por esses motivos que a gente sabe, né, de vez em quando o Ailton Lucas se machuca muito e fica só o Matiasina. Inclusive o próprio Matiasina ontem fez um gol pelo Uruguai. Primeiro tempo eu tive a oportunidade, né, de assistir o Uruguai e Gana ontem. O Uruguai jogou muito bem. Primeiro tempo a Arrascaeta, né, fez todo o diferencial. Aí já no segundo tempo a Arrascaeta saiu, nos 15 minutos a Arrascaeta saiu e entrou o De La Cruz. E o De La Cruz também entrou muito bem, deu ótimos passes. Matiasina fez o gol, jogou muito bem também. Só o Varela que foi um pouquinho abaixo porque não teve pouca oportunidade, mas o restante dos jogadores do Flamengo atuaram muito bem na vitória do Uruguai. Em relação a isso, eu precisaria só de um meio campo e lateral para fechar aí, né? Mas como o próprio Marco Braz atuou agora há pouco tempo, disse que o Flamengo só ia fazer ajuste no mercado, não ia contratar como contratou no começo do ano, né? Uma ou duas peças ali só para ajustar a equipe. Mas vamos ver como vai ficar essa situação, tá bom? Mas o interesse do Marcos Antônio foi negada a proposta, né? O Flamengo fez a proposta oficial, só que eles recusaram. E o Flamengo vai reavaliar aí a questão financeira e tudo mais para fazer uma nova proposta. Para assim que abrir essa janela agora, o Flamengo já ter meio caminho andado em relação ao Marcos Antônio, certo? Espero que tenha gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais ESPN Brasil. Valeu.